Peraí. Oh, meu Deus. Pode ir? Oi? Pode. Então, vamos lá. As complicações. Elas são divididas em dois grandes grupos. As complicações agudas e as complicações crônicas. Dentre as complicações agudas, a gente tem a hipoglicemia, a cetoacidose e a síndrome hiperosmolar. E as crônicas são aquelas que elas são divididas em microvasculares e macrovasculares, porque as crônicas elas determinam ao longo dos anos com diabetes lesões nos vasos. A gente vai falar. As duas principais complicações que envolvem estados hiperglicêmicos é a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar, que estão definidas aí por essas siglas, CAD e HHS. Ambas as situações, elas determinam uma hiperglicemia, então elas acontecem porque essa pessoa apresenta uma hiperglicemia tão grande, e aí, gente, o valor da glicose chega a 400, 480, 500, então é um valor extremamente elevado e ela chega a causar, aumentar a chance de mortalidade dessa pessoa em cerca de 50% a 80%. Então, a mortalidade, por exemplo, na cetoacidose diabética, chega a 80% se não for, não intervir rapidamente. Então, é uma emergência mesmo. Se a pessoa chega nesse quadro, no caso, por exemplo, da cetoacidose diabética, ela pode ter um dano neurológico irreversível. Um dos principais problemas, né, complicações da cetoacidose diabética é justamente o edema cerebral. Esse acúmulo de glicose, ela causa uma alteração na vasculatura cerebral, causa uma intoxicação, então ele funciona como se fosse um veneno para o cérebro, levando a um edema, né? Quando começa, é como se fosse assim, envenena o cérebro, gerando edema. Só que, além de gerar esse edema, altera a permeabilidade dos vasos sanguíneos cerebrais. Então, aquele negócio que a gente viu lá no início, né? Que quando tem o edema, precisa vazar líquor para poder dar espaço para o cérebro. Essa permeabilidade para vazar o líquor, ela fica deficiente, perde essa tonacidade dos vasos. Então, não consegue vazar o líquido. Então, esse edema cerebral é tão significativo que pode levar a coma e pode chegar a levar a déficit neurológico. Então, ambas as situações vão ocorrer quando tiver um déficit de insulina absoluta ou relativa, ou seja, não tem insulina nenhuma para jogar a glicose para dentro da célula, ou a quantidade é muito pouca, não é suficiente para jogar como glucagon, o cortisol, o hormônio do crescimento. Então, é como se fosse essa resistência à insulina criasse uma desregulação endócrina geral. Todos esses hormônios, eles começam a disparar de forma descoordenada. E todos eles vão gerar alguns sintomas, né? Catecolaminas, por exemplo, a gente tem aí a adrenalina, o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio do crescimento altera funções renais, porque é produzido lá nas glândulas supraadrenais, que ficam próximas dos rins.
E aí, essa hiperglicemia severa traz essas alterações metabólicas que começam a influenciar no metabolismo que a gente falou lá na frente, no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, desregulando todo o metabolismo endócrino desse indivíduo. Então, ambas, para resumir, ambas são um estado hiperglicêmico significativo realizado no organismo. Então, o primeiro, falando um pouco mais diretamente, a gente tem a cetoacidose diabética. O que acontece na cetoacidose diabética? O estado de hiperglicemia, então, didaticamente, é como se a gente tem uma pessoa com diabetes, aí, de repente, ela resolveu comer 3 caixas de bombom. Então, aí, nessas 3 caixas de bombom, tem uma bomba de glicose. E aí, ela comendo essa bomba de glicose, ela já tem uma diabetes mellitus estabelecido, ou seja, ele tem uma deficiência significativa de insulina. Então, essas 3 caixas de bombom, a glicose dessas 3 caixas de bombom não vai conseguir entrar dentro da célula. E aí vai subir a glicose dessa pessoa lá para 400. Quando sobe essa glicose lá para 400, o sangue fica lotado de glicose. E lembra, as células ficam sem glicose nenhuma. Então, a pessoa vai precisar continuar comendo. O cérebro dela vai mandar ela continuar comendo, porque não está entrando glicose dentro das células. Então, ela acha que não está bem nutrida, que não está bem... não está recebendo a quantidade de energia satisfatória. E aí, o organismo vai lançar a mão, vai fazendo a pessoa comer. Quanto mais ela come, mais a glicose do sangue dela vai subindo. Só que aí o cérebro vai mandando ela comer e continua vendo que não está entrando glicose dentro da célula. Então aí ele começa a quebrar outras estruturas, outras moléculas para poder gerar energia para esse organismo. E aí, depois do metabolismo do carboidrato, o segundo metabolismo para gerar energia no corpo é a gordura. E o terceiro e último é a proteína. Então, aí, como o organismo está vendo, não está entrando energia, ele começa a quebrar a gordura. E aí, é justamente daí que vem esse nome, cetoacidose. Quando ele começa a quebrar a gordura, todo o metabolismo, todo o funcionamento do organismo dessa pessoa vai ser à base de gordura. E a quebra dos lípides produz mais ácido no corpo. E aí, essa pessoa, além de ficar com uma hiperglicemia, vai ficar com uma acidose metabólica, por conta do excesso de ácido que é produzido pela queima da gordura. E por que essa gordura é queimada? Porque lotada de glicose no corpo, ela não consegue entrar dentro da célula. E a célula está com fome, precisa comer, vai quebrar a gordura. Deu para entender? Deu. Beleza. Ela acontece principalmente no diabetes tipo 1, e aí tem alguns sintomas característicos. Polidípsia, que vai ser mais vontade de beber água, poliúria, né? A poliúria faz mais xixi, porque tem tanta glicose acumulada que o rim não consegue metabolizar essa glicose. E aí essa glicose vai ser excretada na urina. Essa glicose excretada na urina, como ela é mais concentrada, ela leva uma quantidade maior de líquido, por isso que a pessoa faz mais xixi. E aí uma outra característica que eu lembrei agora, que as pessoas antigas, eles falavam assim, que quando começava a ver formiga no banheiro, formiga ao longo do vaso, era sinal de que a pessoa estava com diabetes. Antigamente, as pessoas falavam isso, porque a urina saía com glicose, e aí as formiguinhas iam atrás do açúcar. Enurese, que é o aumento do hábito mictório noturno. O hálito cetônico, que é justamente esse hálito ácido. Eu já falei ele aqui em algum momento, um hálito com cheiro de acetona,
porque o metabolismo, quando o metabolismo da pessoa é sempre de gordura, ela tende a ter esse hálito cetônico. Qual é de ficar com esse hálito? O metabolismo de energia se resume à queima de gordura. E aí a queima de gordura produz mais ácido. E aí fica com esse hálito cetônico, que parece um cheiro de álcool mesmo. O paciente fica com um cheiro de álcool, de acetona, como se ele tivesse bebido, aí no outro dia fica aquele bafo de cachaça. Parece esse hálito. Fadiga, por que ele fica... Professora, a cetoacidose pode ser recorrente a alguma outra patologia? Depressão, por exemplo? Pode acarretar? Não. Não? Porque teve um caso de um amigo meu que ele teve uma diabetes por perda familiar, aí ele evoluiu com uma diabetes e depois entrou em cetoacidose e veio a falecer. Mas aí foi por causa do diabetes. Ah, tá. Eu achei que tivesse alguma relação. A única coisa que pode ser, por exemplo, uma pessoa com depressão, que aí ela para de comer. Fazer metabolismo de... E aí pode ter um quadro de cetoacidose por conta dessa maior produção de ácidos devido à quebra dos lípidos, mas aí não é diabética. Poderia ser assim. Ah, entendi. Achei que tivesse alguma relação. Não, com depressão não, direto não. Obrigada. A fadiga, por que a pessoa vai ficar mais cansada? Porque está tendo menos energia para as células. Visão turva, por conta da alteração da permeabilidade da microvasculatura da retina. Náuseas, dor abdominal, vômitos, desidratação. Lembra, está tendo mais perda de urina, né? O meio está mais concentrado, então a pessoa perde um volume de líquido mesmo, fica desidratado. Hiperventilação, aí vamos lembrar das outras aulas aí. Por que a pessoa pode hiperventilar? Ela está com uma maior quantidade de ácidos pela via metabólica. Então, aí ela ativa a via respiratória para hiperventilar, tirar CO2. O CO2, quando sai CO2, sai mais ácido, e aí ela vai tentar compensar. E alteração do estado mental, porque a hiperglicemia, a glicose num valor muito é tóxico para o cérebro, envenena o cérebro. E aí começa a ficar confuso, tarde, pode chegar e até rapidamente a um coma por conta de cetoacidose diabética. Aí tá falando pra gente que a cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes mellitus, caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica, como eu expliquei, desidratação e cetose. As cetoses é como se fosse a excreta do metabolismo de lípidos. Na vigência de deficiência profunda de insulina. Acomete principalmente pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e geralmente é precipitada por condições infecciosas, uso inadequado de insulina ou desconhecimento do diagnóstico de diabetes. Se tem uma infecção, ela tem mais chance de complicar. Aí, por isso, gente, que aí o povo tá falando tanto aí, grupo de risco, doenças crônicas. Quem tem diabetes, se pegar coronavírus, tem mais chance de levar à morte, né? Por quê? As condições, quando a pessoa pega uma doença infecciosa, ela tende a descompensar mais facilmente todo esse metabolismo. Então, além de um quadro respiratório grave de pneumonia, ela não tem um feedback do organismo para todos os metabolismos que ele precisa. Então, por exemplo, ele precisa hiperventilar para tentar fazer equilíbrio ácido básico, ele já está com o pulmão todo comprometido.
não consegue ter essa via de defesa. Então, o organismo ele fica mais vulnerável a piorar, a deteriorar por conta disso. É isso aqui, tudo que eu expliquei. Isso aqui também eu já expliquei, né? Aí tem as duas vias. Quando tem a produção de insulina normal e quando tem o aumento da glicose. Esses cetoácidos aí são o resto, o subproduto, a escória, vamos dizer assim, do metabolismo dos lípidos. Esses cetoácidos são ácidos, que são prejudiciais aos vasos e aos órgãos. É o edema cerebral, já falei. Beleza. A segunda complicação que é relacionada à hiperglicemia severa é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, é conhecida popularmente como síndrome hiperosmolar. Na síndrome hiperosmolar, gente, vai acontecer a mesma coisa que começa a acontecer lá na cetoacidose diabética. Então, o mecanismo inicial é igual para essas duas síndromes. Tem uma hiperglicemia severa, só que na síndrome hiperosmolar não acontece a cetose, não acontece o metabolismo dos carboidratos. Então, quando está vindo o mecanismo, né, do hiperglicemia, a pessoa pode ir por dois caminhos. Ou ela vai para a cetoacidose diabética, que é quando ela começa a quebrar a glicose para dar energia para esse corpo, ou ela não faz isso, o organismo não faz isso e gera, por conta dessa hiperglicemia, na verdade, essa hiperglicemia, eu tenho muita glicose, eu tenho muita concentração. Essa alta concentração de íons leva a uma alteração no fluxo de líquidos, tecidos e sangue. A osmose que acontece nos meios concentrados e poucos concentrados, a dança da água que tem dentro do nosso organismo. Eita! E aí gera o quadro da síndrome hiperosmolar. Então, a pessoa hiperosmolar, ela vai ter uma hiperglicemia grave. Em geral, essa hiperglicemia costuma ser um pouco até mais severa do que na cetoacidose diabética, chegando com uma glicose de até 800. E aí, ela sempre vai estar acompanhada de desidratação e alteração do estado. E fica muito desidratado. Espera aí, gente. Voltando. E aí ela não faz cetose. Essa e outra forma de fazer o diagnóstico diferencial é que a síndrome hiperosmolar, ela ocorre apenas em casos de diabetes tipo 2. Se for diabetes tipo 1 e essa pessoa chegar com hiperglicemia e desidratação grave no hospital, não é síndrome hiperosmolar, dose diabética. E ela apresenta uma mortalidade maior do que a cetoacidose diabética. Então, teoricamente, é uma complicação mais grave do que a primeira. E aí, aqui está explicando exatamente isso, que o estado hiperglicêmico e hiperosmolar é uma complicação aguda, típica do diabético tipo 2, e caracteriza-se por uma descompensação grave do estado diabético com uma mortalidade muito significativa. É o que eu tinha explicado.
E a terceira, que é o contrário de que é quando os níveis glicêmicos eles caem para baixo de 70 miligramas por decilitro de sangue. Então, por que costuma acontecer a hipoglicemia? Ou porque o paciente diabético fica muito tempo sem comer e ele toma, por exemplo, hipoglicemiantes orais e faz uso de insulina, ou porque ele fez uma administração incorreta de insulina, fez uma administração numa dosagem errônea de insulina. E esse é um dos motivos pelo qual esse paciente precisa ter um glicosímetro e fazer a medida em casa dessa glicemia várias vezes ao longo do dia. Então, faz em jejum, faz depois do almoço, faz depois do jantar, e eles são orientados de acordo com o valor que der da glicemia. Então, é um paciente, quando ele sai com um diagnóstico de diabetes do hospital ou da unidade básica de saúde, ele precisa ser orientado, em geral, pelo enfermeiro. Como fazer a glicemia capilar em casa, como fazer a armazenagem dessa insulina, como fazer a administração dessa insulina. Ele tem que ser explicado as faixas, né? Se a glicemia der de, sei lá, 180, 200, ele vai administrar 2 unidades de insulina. Se a glicemia der de 200 a 240, vai ser 4 unidades. Se ele não tiver condição de fazer esse manejo próprio, alguém da família tem que ser orientado. Porque se eles não aprenderem isso, a chance de ter hipoglicemia é muito grande, porque faz uma administração incorreta da quantidade de insulina. Terapia. Sintomas: fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão. Dentre esses sintomas aí, os primeiros que começam a acontecer, em geral, é começar a suar frio, que é essa sudorese. Começa a suar, a pele fica toda pegajosa, fria, e a pessoa começa a desfalecer, começa a tremer, né? Tremor é muito comum. Até que ela pode chegar no nível de coma. Ela vai ficar desacordada, pode ter convulsão. A gente já viu que às vezes a hipoglicemia é severa, que o paciente fica com uma glicemia de 30, 25. Então, é uma hipoglicemia, esse valor é incompatível. Então, que pode se tornar muito grave, dependendo do paciente. E quando se trata de insulina que está lá com aquele inicialmente de pré-diabetes, ou um diabetes mellitus já estabelecido, mas com uma glicose controlada, a terapia medicamentosa que vai ser empregada para esse paciente são os hipoglicemiantes, ajudam a controlar, melhorar a ação da insulina e a entrada da glicose na célula. Muito comum é o glifage, que é a mesma coisa de... Como é que é o nome popular do outro? Esqueci. Lembrei só do glifage, que é a mesma coisa. Metformina. Metformina, exatamente. É a mesma coisa. Então, o metformina é dado na atenção, né, na menos comprometedores com os hipoglicemiantes orais. Mas se a resistência à insulina for muito grande, ou seja, atividade física, esse aí vai ser a primeira linha de tratamento, que é o tratamento tradicional conservador, dieta, atividade física, perda de peso para melhorar o controle hormonal. Se
Se ele não consegue controlar dessa forma, ele vai, ou seja, manter níveis glicêmicos satisfatórios dentro da normalidade. Ele vai ser introduzido em hipoglicemia antioral, já naqueles quadros, inclusive, de pré-diabetes. Se isso não é suficiente para controlar a glicose, ou seja, está ficando com glicemia acima, glicemia de jejum, sempre acima de 130, vai ser tipos, isso aí é importante parem. Existe a insulina de ação rápida, que é chamada de insulina regular, e a insulina NPH, a insulina de ação lenta, que é a NPH. A insulina regular, ela é utilizada em casos que você quer que o nível de glicose no sangue dessa pessoa abaixe rapidamente. Então, por exemplo, chega uma pessoa com casos de cetoacidose diabética. Você não vai administrar uma insulina NPH, você vai administrar uma insulina regular, porque você quer que imediatamente esse nível de glicose diminua no sangue. Já a insulina NPH, ela tem uma absorção mais lenta e progressiva. Então, você administra ela e o efeito dela vai ser aí daí 50 minutos, 1 hora, 2 horas, é que ela vai estar no pico máximo no sangue dessa pessoa, fazendo o controle da glicemia. NPH. Se ele estiver muito difícil, mais difícil ainda de controlar, ele pode ir para casa com os dois tipos, a insulina NPH e a insulina regular. Então, aí ele é ação, você vai tomar insulina NPH de manhã. Mas se sua glicemia na hora do almoço der valor X, você vai administrar 2 unidades, 4 unidades de insulina regular para conseguir manter equilibrado ao longo do dia o valor da glicemia desse paciente. Cuidados de enfermagem estão relacionados a essa orientação que eu disse, principalmente na atenção básica, mas também, né, na administração da insulina. A insulina é de administração subcutânea, né? Então, a administração sempre nos locais corretos. Onde que a gente orienta esse paciente a administrar a insulina? Na barriga, na parte posterior do braço, então na gordurinha, sempre em áreas de gordura. Na parte interna da coxa, a gente não administra insulina nos glúteos. O que mais? Essa insulina, ela sempre tem que ser guardada na geladeira. Esses pacientes têm que ser orientados quanto a isso. E é isso. Aqui, dando continuidade às complicações, fala sobre as complicações. A retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. A retinopatia vai ser a alteração ao nível microvascular do olho. Então, os pequenos vasos sanguíneos que irrigam a retina e ajudam a retina, o órgão que é responsável por projetar as imagens, então permitir que a gente enxergue. Ao longo do tempo, a hiperglicemia contínua vai lesionando os vasos e nervos da retina, porque a nossa retina tem uma parte dela que desemboca o nervo óptico, que permite que a gente enxergue. Então, ao longo do tempo, vai deteriorando a vasculatura e esse nervo óptico, fazendo com que a pessoa progressivamente tenha mais chance de perder a visão. Por isso que a gente precisa fazer um acompanhamento, pessoas que têm diabetes, e no oftalmologista pelo menos 2 vezes ao ano para fazer exame de fundo de olho e ver como que está a vasculatura da retina, porque tem chance de perder a visão. Nefropatia, então, como a Samantha disse lá na aula dela, né, uma das principais causas de insuficiência renal crônica é o diabetes.
porque, da mesma forma, ele consegue a hiperglicemia contínua, lesa a vasculatura, lesa os néfrons, levando, né, induzindo a uma redução da função renal. E a neuropatia é o dano que a hiperglicemia contínua causa, nos nervos periféricos. E daí que vem a complicação, que é a maior complicação do diabetes, o pé diabético. Né? O pé diabético ele acontece por conta da lesão dos nervos periféricos do paciente associado à lesão dos vasos sanguíneos, né? Gera uma doença arterial periférica, além de lesar os nervos periféricos, lesa as microartérias periféricas dessa pessoa, dos pés, vamos dizer assim. E essa associação gera um pé que não sente dor. Lesa o nervo faz com que a pessoa o que faz com chance de lesionar o pé. Então, ela machuca o pé e não vê. Então, teve um caso, por exemplo, de uma paciente diabética, ela estava na casa dela, na periferia, e teve uma enchente. E aí ela não acordou, né, no primeiro momento, nessa enchente, e foi enchendo de água a casa dela, e aí ela estava já com uma lesãozinha no pé, que ela não tinha visto, um machucadinho bem pequeno, e aí um rato, por conta dessa enchente, entrou dentro da casa dela e eles estavam lá naquele mar de água que ela não tinha visto, e o rato, né, sentiu lá o odor do pé dela, da lesãozinha, e aí a ratazana comeu o pé dela, o dedo dela, e ela não sentiu a ratazana comendo. Quando ela acordou, ela viu a ratazana comendo um pedaço do dedo dela, e ela, sem o dedo, perdeu o dedo e não sentiu nada, né? Só na hora que ela acordou, ela deparou com aquela situação, a enchente, o rato e sem um pedaço do dedo. Então, perde, né? Quanto mais avançado o grau de neuropatia, perde totalmente a sensibilidade dos pés. E essa é uma das complicações da atuação do enfermeiro, mas o enfermeiro na neuropatia pode ter várias atuações, tanto na prevenção quanto no tratamento. Né? E aí, nesse ponto, a especialidade da enfermagem, que eu acho que eu já deve ter citado com vocês, que é a podiatria, que é o enfermeiro especialista em pés, né? Ele faz toda a prevenção e tratamento dos pés para evitar as amputações, que nesses pacientes chegam a 80%. Então, a maioria das amputações são relacionadas à diabetes, né? Mais do que as amputações traumáticas. E as complicações macrovasculares estão relacionadas a doenças coronarianas, que é a angina instável, o infarto, a doença cerebrovascular, que é o AVC, e a doença vascular periférica, que foi o que eu citei anteriormente, vai lesando as artérias do corpo, né, principalmente as periféricas, gerando uma diminuição de fluxo para a periferia. Então, a pessoa começa a receber uma menor quantidade de sangue lá o diabetes, a hiperglicemia. Então, pense, tem aquele tanto de glicose no sangue, essa exacerbação de soluto, essa exacerbação de íons irrita o vaso. E ao longo do tempo, essa irritação altera o tônus, a permeabilidade, o funcionamento, e acaba gerando todas essas complicações. Aqui é uma estratificação que é feita para classificar se essa pessoa com diabetes, ela tem um baixo, um médio, um alto ou um muito alto risco de desenvolver complicações agudas e crônicas do diabetes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem baixo risco de ter complicação é uma pessoa que tem só uma glicemia de jejum alterada
e um teste, uma glicose pós-prandial alterado. Já uma pessoa com risco muito alto já tem diabetes diagnosticado, já tem um controle metabólico não satisfatório, porque olha lá, a hemoglobina glicada dela está bem maior do que 5,7, tem hipertensão, já teve complicação aguda, pode ter ou não complicações crônicas. Então, é um paciente que tem muito alto risco relacionado à presença com diabetes. Tem mais chance de morrer, vamos dizer assim. Mais chance de ter uma complicação fatal. É uma pessoa que tem maior risco relacionado a essa doença. Aqui é o alvo glicêmico, segundo a American Diabetes Association 2013. Quais que são os níveis de glicemia que a gente tem que tentar fazer esse paciente entrar, tanto no diabetes mellitus tipo 2, quanto no diabetes. Então, esse paciente tem que ter uma hemoglobina glicada menor que 7, a glicemia dele de jejum, no máximo, tem que ficar 130, a glicemia pós-prandial sempre abaixo de 180. Se ele conseguir esses alvos, ele consegue um bom controle glicêmico do diabetes e tem menos chance de ter complicações ao longo dos anos. Agora, se ele não consegue esse controle glicêmico e a glicemia vai ficando sempre alterada ao longo dos anos, ele tem mais chance de ter complicações. E às vezes a pessoa tem todas as complicações: complicação renal, complicação ocular, amputação, acumula tudo e morre, né? Ao longo, depois, mais para frente, morre. Eu vou postar, gente, agora mesmo, essa aula no AVA. E aí, aqui tem uma tarefa para ser feita. Vocês podem fazê-la e guardar, tá? Junto com a tarefa da urolitíase, para me entregar assim que a gente voltar. Então, façam, não deixem acumular. Mais uma vez, eu repito, para vocês não ficarem sobrecarregados lá para frente e a gente ir seguindo o nosso cronograma, né? Então, essa tarefa aqui é para vocês me entregarem assim que a gente voltar. Lembrando que, além dessa, a gente tem o trabalho da urolitíase, da infecção do trato urinário, o trabalho que eu dei nessas aulas passadas, que é o primeiro para ser entregue, e essa tarefa aqui é o segundo, que é para ser entregue. E lembrando que o referencial teórico, até dia 15/4, vocês podem ir me mandando à medida que forem fazendo, a gente vai corrigindo. No final dessa apresentação, tem várias questões de concurso para vocês estudarem. Acho que tem umas 15 questões. Tudo relacionado a essa aula. E aí, a gente pode corrigir essas questões juntos na próxima aula. Perguntas, dúvidas? Tá todo mundo aí? Morreu? O que aconteceu? Professora, essas perguntas para a gente respondê-las e colocar também na tarefa? Ou só para estudar mesmo? Só para estudar. Para treinar. Eu vou postar agora a aula, tá? Se vocês quiserem ir fazendo. Professora, e acho que é isso. Você já ouviu falar sobre uma injeção que eles fazem quando o paciente tem retinopatia associada a diabetes? Uma injeção de intravítrio que eles fazem? Já. Onde eu trabalhava, fazia muito. O paciente saía assim, a injeção dá muito enjoo, eles saíam muito ruins. É muito usado, viu? Muito usado. Eu trabalhei no hospital dia de oftalmologia e o que mais tinha era paciente diabético, né? E tinha essa... Agora, eu esqueci o nome, Rani. Tem um nome dessa injeção.
Tem mesmo. Tem um nome, mas eu não tô lembrando. Mas faz muito, 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 muito mesmo. Em geral, não faz só uma vez, né? Todas as vezes que o paciente volta, ele vai ser reavaliado e vai avaliar como que está essa vasculatura, como que eles conseguem ver. Fazer exame de fundo de olho, tem um outro exame de imagem que chama retinografia, exatamente, retinografia. Isso. Tira uma foto do fundo do olho. E aí consegue ver a vasculatura. Lá onde eu trabalhava fazia muito, principalmente a retinografia colorida, que eles fazem contraste, né? O paciente faz contraste na veia aí. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Essa aí, inclusive, ela é indicação, assim, a maioria das vezes faz para paciente diabético. A maior indicação, uma das maiores indicações dela. E tem essa injeção mesmo que eu esqueci o nome. Tem um nome para esse procedimento. Eu esqueci. Ajuda a controlar bastante. Aí lá eles faziam 3, e aí fazia avaliação, e aí fazia mais 3, sempre ia liberando assim. Uhum, exatamente. Beleza, gente? Beleza. Por hoje Hoje a aula foi rapidinho. Hã? Hoje a aula foi rapidinho. Porque ontem demorou muito. Hoje nós estamos dentro do prazo. 9h40. 9h40. É porque ontem foi prolongado o negócio. Professora, parece que a Kênia quer falar alguma coisa, só que o áudio dela tá cortando. Maria Fernanda. Fala para ela. Oi. Chat, fala para escrever no chat. Para ser entregue, é folha separada, né? Não é no caderno, não. Não, é folha separada. Para me entregar. Tá. Uhum. Assim que a gente voltar. Tá bom. Ô, Maria Fernanda, tá dando para me entender? Oi. Tá conseguindo entender? Tá. Aqui, Sim. eu queria com você uma questão do trabalho, né? Que hoje a Rosilda recebeu uma resposta, né, do e-mail, aí eu fiquei um pouco meio sem entender, né, que a gente fez algumas observações, colocou algumas partes, né, da introdução do trabalho, aí você colocou aqui para a gente colocar a citação, né? Sim. A parte que a gente pegou de citação, né, a gente colocou, né, a citação. E as outras partes que a gente estudou, que a gente foi elaborando, a gente não colocou citação. Aí a gente ficou na dúvida se a gente mantém o que a gente estudou ou se a gente retira e só coloca a introdução com citação. Aí a gente ficou na dúvida sem saber hoje como que a gente faz. Então, como vocês... você acabou de falar, vocês leram e estudaram. Então, vocês estudaram em algum lugar. Vocês têm que citar esse lugar que vocês estudaram. Por quê? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo um trabalho de revisão de literatura. Então, tudo que vocês falarem foi tirado de alguma literatura, de algum livro, de algum artigo. Não foi vocês que falaram. Alguém falou, vocês leram, vocês estudaram em algum lugar. Então, tudo tem que ter citação. Se vocês estivessem fazendo uma pesquisa de campo, por exemplo, aí sim, na pesquisa de campo, vocês têm os seus resultados, vocês produziram conhecimento. Então, aí vocês podem falar com suas próprias palavras, da cabeça de vocês, porque o estudo é seu. Mas mesmo assim, vocês vão falar isso só nos resultados e na discussão dos resultados e na conclusão. Toda parte de introdução, metodologia, revisão de literatura ou referencial teórico, leu em algum lugar, estudou, e aí vocês estão reproduzindo para poder contextualizar o trabalho de vocês. Então, esse local onde vocês leram e estudaram, vocês têm que citar, tem que colocar. Não foi vocês que inventaram, né? Isso não é novo. Vocês tiraram de algum lugar, estudou em algum lugar, tem que citar. Entendi. Na introdução, a introdução toda, todos os parágrafos tem que ser tirada de algum lugar. Vocês leram de algum lugar. A única parte que não é o final, onde vocês vão escrever o problema, a justificativa, o problema e a pergunta. Que aí
vocês podem escrever um parágrafo com as palavras de vocês. Agora, o resto é tudo de algum lugar. Entendi. Então, vocês podem deixar aquela escrita lá, porque vocês escreveram com suas palavras. Mas tem que citar aonde vocês estudaram para vocês escreverem aquilo lá. De onde vocês leram aquilo. Tá. Pode citar quantas referências vocês quiserem. Tá bom. Entendi. A última versão que vocês me mandaram ficou muito boa. Só corrigir essas questões aí. Tá bom. Mais alguém? Alô, alô? Até então, o nosso trabalho meio da Tânia e da Thais, a gente só tem que te mandar o que a gente tem que fazer mesmo de forma individual. O resto já tá tudo ok com as suas pontuações. Eu tenho que responder a Rani. Rani, eu vou te responder amanhã, se Deus quiser, tá? Hoje eu não tive tempo. Eu só passei um olho assim, eu vi que você colocou as citações, que você deu uma consertada, mas eu não li para ver se mudou alguma coisa. Aí eu te retorno. Ô, Maria Fernanda. Oi. O nosso, eu vi lá que você mandou só pra gente alterar algumas coisinhas, né? Que você até marcou lá. É daquele jeito mesmo? Você acha que tá bom, que dá para entender? É só arrumar aquilo mesmo que você pediu lá? Tá. Pode só consertar aquilo lá e seguir em frente. Tá. Lembrando que vocês não precisam fazer... Desculpa. Pode falar? Pode falar. Aí era mais isso mesmo para saber se daquele jeito lá estava um jeito assim, se olhasse, desse para entender, e era só arrumar aquelas pequenas coisas que você pontuou lá. Eu pontuei lá que eu achava que tinha que ter uma contextualização maior com a enfermagem, mas aí eu não vou ser mais chata com isso. O conteúdo tá bom. Forma questões da banca, né? Ver o que a banca fala, porque às vezes também a gente fica orientando, o olhar da gente também fica meio viciado. Eu trabalho várias vezes, igual vocês, mas aí a gente leva para Não. E aí, a parte do método, gente, eu já disse que vocês não precisam fazer. É simplesmente uma revisão narrativa. Revisão narrativa não tem um método, uma metodologia elaborada. Então, esse parágrafo eu vou pôr no trabalho de vocês. É uma revisão narrativa. Simples assim. A revisão narrativa é uma revisão da literatura. Consideração coletar esses dados. A gente está só coletando, pegando as informações de forma aleatória, sem nenhum método rebuscado. Simplesmente estamos coletando da literatura informações. Então, por isso que esse parágrafo aí pode deixar que eu vou fazer. Depois do referencial teórico, vai ser a conclusão e a gente termina. Aí vai finalizar. Beleza? A semana que vem a gente começa a falar de, salvo engano, hipertensão e insuficiência cardíaca. Vamos chegar no coração. Beleza? Beleza. Então, falou.